do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TVJ, da TV São Tomé das Letras, Carmen Parada, Joel, aí, pessoal de São Tomé, pessoal que me ouve pelo YouTube, todos que divulgam o meu trabalho, eu agradeço. Ufologia Missioneira também agradeço. Todos os que repassam meus vídeos eu agradeço muito, sempre. Se eu não falo, não citei alguém, é por esquecimento. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me ouvindo e entrar num assunto interessante, engraçado, né? Eu fiz uma pesquisa. Dessa vez eu tomei uma iniciativa. Existe um site que chama Easy Polls. Poll, P-O-L-L em inglês, é enquete, né? Enquete fácil, Easy Poll, tudo junto. Easy, E-A-S-Y, Poll, P-O-L-L, porque eu tenho 5.000 ouvintes lá na Facebook, né? E no Google+, e no Twitter, essas coisas. Então, não, no Facebook eu tenho 5.000, fora aqueles que não conseguem me adicionar mais, e no Google Plus eu tenho uns 900. Bom, então, aí eu perguntei para as pessoas assim, a que linhagem terrestre você se identifica ou você acredita pertencer? Porque todos os dias eu recebo 3, 4, não é um, é mais de um, mensagem, inbox, perguntando assim, a que linhagem extraterrestre eu pertenço? Depois que eu falei que eu era reencarnação de reptiliano, e depois que outras pessoas se disseram reencarnação de extraterrestres, né? Alguns se dizendo pleiadianos, alguns se dizendo... Pleiadiano é o clássico, né? Que foi o Ashtar Sheran. Então, como os pleiadianos têm uma reputação de bondade, de beleza e tal, todo mundo quer ser pleiadiano. Mas, assim, as pessoas falam assim, as pessoas, como o Brasil tem uma base espírita muito forte, né? Mais do que um dos países que mais acreditam em reencarnação no mundo, embora católico, é o Brasil. Então as pessoas acreditam que elas são reencarnação de extraterrestre, isso é muito frequente. Um acredita que é reencarnação de não sei o quê, de um planeta tal, às vezes uma coisa que não está alinhada com essas raças mais comuns, né? Pessoas que se acreditam em reencarnação já se viram como um ser extraterrestre, com essa ou aquela forma, num mundo não identificado também, na maioria das vezes. Então eu resolvi fazer essa enquete. A pessoa votava, eu coloquei lá algumas raças que eu achava mais comuns, né? E a pessoa se identificava e eu descobri algumas coisas curiosas, assim. Eu tive mais ou menos umas 100 respostas. Inclusive o mapa mostra uma concentração de respostas na região sudeste, né? Logicamente porque o programa vem de São Paulo, então tinha mais Minas, um pouco do Rio de Janeiro, muito sul, muito Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Bastante também do Mato Grosso, mais raro no Nordeste, não tinha nenhuma resposta do Norte. Tinha do exterior dos Estados Unidos, da Noruega, mas não tinha nada do Norte, da região Norte, Amazonas, essas coisas. Né? Curiosamente. Né? Ninguém respondeu no tempo que eu deixei umas 2 semanas no ar essa enquete para ver o que o pessoal achava. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou reencarnação de quê? Né? Como se todo mundo que vivesse na Terra fosse reencarnação de ET. Não é bem isso que eu disse. Algumas pessoas são, né? Mas digamos que você seja, mas as pessoas querem assim... Existem alguns indivíduos, né, que fazem esse serviço de olhar para você e dizer assim, você é lirano, você é siriano, você é pleiadiano, tal. Coisa que eu particularmente não curto. Eu não acredito que uma outra pessoa, um terceiro, tenha esse poder, entendeu? De dizer, eu sei que vários entendidos de ufologia assim mais mística fazem isso,
mas eu não acho legal eu dizer para você, você é um reptiliano, você é um Grey, você é um... É você que sabe que né? É você que tem o contato e os seres se revelam para você, ou você começa a ter visões disso, sonhos lúcidos e tal, e pode chegar a essa conclusão. Agora, não eu chegar para você e ditar, ou fazer uma tabelinha, ou ter um... É como, por exemplo, existe uma coisa no candomblé, né? Fazendo um paralelo, que no candomblé descobriu o orixá, né? E tem gente que descobre o orixá por conta, faz a conta dia do nascimento e tal. Eu não acho legal, eu acho que o certo é você descobrir nos búzios, né? Nos búzios o orixá responde, é assim que é no candomblé. Quem pratica candomblé sabe disso, né? Que o que vale mesmo é nos búzios, fazendo todas aquelas oferendas e tal. A pessoa acaba descobrindo o seu orixá. A mesma coisa é negócio de linhagem extraterrestre, por exemplo. Eu não vou chegar para você a sangue frio jogando um tarô, ou lendo fazendo uma conta, ou tentando usar uma vidência, entendeu? Dizer assim, você é um pleiadiano, você é um reptiliano, só pelo meu achismo. Eu prefiro que a pessoa, ela no seu processo de autodescobrimento, ela se note dessa forma, né? Então, assim, é assim que eu acredito que tem que ser, tá? Bom, seja como for, milhões de pessoas vêm me perguntando isso, e aí eu resolvi fazer enquete. Eu coloquei assim, a que linhagem você pertence, né? Aqueles que já dizem que pertencem a uma X linhagem, ou a que linhagem você acredita pertencer, né? Porque mesmo eu, por exemplo, eu me coloco como reptiliano, mas é uma coisa assim que eu acredito, eu não posso provar, né? Por A mais B, eu não tenho escama, não tenho rabo comprido ainda, né? Entendeu? Então não tem como fazer para provar o que não tem como ser provado, né? Então assim, é sempre uma crença pessoal. Aí deu o seguinte resultado. Grey 8%. Pouca gente quer ser Grey. Grey não é realmente, né, uma linhagem extraterrestre muito atrativa, né? Para mim, quando uma pessoa é descendente de Grey, ela é reencarnação de Grey. Eu conheço algumas pessoas que eu acredito que são reencarnação de Grey. Elas têm aquela questão daquela certa dificuldade de se relacionar, emocional, né? Assim, uma dificuldade em se exprimir, né? Por exemplo, a gente vê que a pessoa que é Grey, ela é meio... Ela na sociedade humana ela fica meio sonsa, porque ela não tem muita... Eles não têm expressão facial, eles não sabem ser engraçados, não sabem ser agressivos quando tem que ser, não sabem ser doces quando tem que ser, eles são meio parados, né? Então eu imagino que uma pessoa que é a reencarnação de Grey vai ser uma pessoa meio inexpressiva, meio sonsa, entendeu? E muito inteligente, muito introvertida, muito tímida, penso eu, porque vai ser difícil para ela, tipicamente, né, se relacionar com o mundo humano. Depois, é lógico, né, o campeão da preferência nacional, pleiadiano, 25% das pessoas queriam ser, ou queriam ser não, se declararam pleiadianas, né? Evidentemente, acho que bem mais se acredita pleiadiano, porque a confederação é a bondade, é o bem, então as pessoas querem se sentir boas. É raro alguém falar assim, por exemplo, eu quero me sentir mal, eu me sinto mal e admito que sou mal, entendeu? Geralmente as pessoas querem passar uma coisa boazinha e até um psicanalista, né, o Gicovati, ele estava falando na televisão, por exemplo, que às vezes as pessoas assim, quanto mais elas tentam parecer boazinhas, pior elas ficam, né? Quer dizer, elas acabam deixando transparecer uma maldade, às vezes elas fazem aquele comentário venenoso, aquela sacanagem, aquela maldade meio que instintiva, né? Quanto mais ela tenta parecer boazinha. Então, assim, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, não sei o que, eu não penso mal, eu não falo mal, e de repente sai aquele veneno da boca da pessoa porque ela quer forçar demais, parecer mais boazinha do que ela realmente é e fica insincero, né? Então, por exemplo, em geral, principalmente no Brasil que tem essa cultura bastante cristã e tal,
de ser doce, de ser meigo, de ser submisso e tudo bem. Então as pessoas querem realmente passar essa coisa de bondade, de não conflitar, de não brigar, de não reclamar, que é, na minha opinião, pernicioso. Mas enfim, e aí então, por exemplo, 25% das pessoas querem ser pleiadiano, porque o pleiadiano é uma raça loira, angelical, beatífica, que, vamos dizer, incorpora todas essas imagens de bondade, de doçura, de gentileza, de amar a humanidade, de crístico, o Sananda, que é Jesus Cristo, o Ashtar, que protege a terra, etc. Então 25% das pessoas querem ser pleiadianas, o que eu esperava mais. Entendeu? Eu esperava mais ou menos uns 50% ou mais. Até que foi pouco. Então, um pouco demodê até. Depois, arcturianos, 13%. 13%, eu ouvi falar muito que, por exemplo, que pessoas que praticam reiki e tudo mais, se identificam muito com os arcturianos, porque os arcturianos são especialistas em curas, né? Cromoterapia, herbalismo, fitoterapia, florais de bar, essas coisas as pessoas curtem muito. O contato arcturiano. Também nessas linhas confederadas, os sirianos, 9%. Os liranos, 4%. Não tenho ideia de como é ser, entendeu, lirano ou siriano na cabeça dessas pessoas, porque eu vi várias versões de como que eram os sirianos, de como que eram os liranos. Então, assim, é menos conhecido do que... Aliás, se alguém puder me ajudar, se alguém aí se considera siriano ou lirano, me explicar como é a aparência física aceita, convencionalmente aceita pelos ufólogos espiritualistas místicos, de que é um lirano, o que é um siriano. Né? São raças humanas, humanoides, não é reptiliano, essas coisas. Depois, reptiliano teve uma popularidade, fiquei feliz, uma popularidade inesperada. 11% das pessoas se acreditava reptiliana, assumida. Achei bacana, porque achava que todo mundo, achava que eu e mais 2, 3 não tinha vergonha de dizer que era reptiliano. Eu percebi que não, tem mais, tem bastante. Tem bastante pessoas assumidas. 11%, né, daquele grupo. É lógico que, por exemplo, que o meu livro é sobre reptiliano, então no meu público tem 11% de pessoas que são assumidamente, se acreditam ligadas aos reptilianos diretamente. Né? Não é somente uma curiosidade sobre os reptilianos por causa do meu livro, mas que realmente se sentem e se identificam com o reptiliano. Insetoide, 1%, uma coisa pouco falada ainda, né? Alguém se viu como insetoide. Encara. Anunnaki, 6%. Não sei como essas pessoas imaginam Anunnaki. Aí tem aquela coisa, é reptiliano, não é reptiliano, é humanoide, não é humanoide. Felino, 13%, mais ou menos um pouco mais do que os reptilianos, né? Felino, que ficou muito divulgado pelo Fábio Del Santoro, do livro dele, né? Então, muitas pessoas, principalmente eu vejo muita mulher falando que é felina, talvez por uma identificação, às vezes eu fico na dúvida se é uma identificação com o animal, com a beleza do animal, com a sensualidade do animal, ou se você realmente se sentiu, se viu como tal, né? Quer dizer, às vezes as pessoas também, às vezes as pessoas também escolhem essas linhagens, né? Um pouco por achar bonito, né? Sei lá, quem gostaria de ser um lagarto, né? Mas todo mundo gostaria de ser um gatinho, né? Quer dizer, eu já vi muitas pessoas falando assim, o felino é o mais belo dos animais, né? Então, assim, às vezes eu fico um pouco na dúvida se essas pessoas que se dizem ligadas aos felinos, se elas são felinas mesmo, ou se é uma ligação, por exemplo, como tem a deusa egípcia, a Bastet Sekhmet, né? Eu tenho aqui uma estatueta de Bastet, né? É a deusa leoa, a deusa felina, né? Então, assim, as pessoas já no Egito tinham um encanto pelo animal, pela força, pela elegância do felino, né? Então, tudo isso sempre existiu, né? Então é meio difícil. Depois você tem
Eu perguntei se alguém se identificava com canídeo. Eu já ouvi falar de ET com cara de cachorro. Só 1%. Um cara se disse canídeo. Se tem cara de lobisomem, de cachorro. Carian pássaro. Tem aqueles ETs com cara de pássaro, que chamam-se Carians, com Y. Caryan. 2. Anfíbio, nenhum. Seres de pelo longo, tipo Chewbacca, que aparecem bastante na ufologia americana principalmente. Nenhum. Polvo ou ser aquático. Tem uns ETs que parecem polvo, tem seres que parecem aquáticos. 1%, um cara se identificou, uma mulher. Não dá para saber. Humitas, que foram moda nos anos 70, nenhum mais. Outros, 6%. Infelizmente, eu esqueci os tais seres azuis. Né? Tá tendo muita gente se identificando com o ser azul. Com os seres azuis lá, tipo o uraniano que o Fábio falou, mas que sempre existiu esses relatos desses homens azuis. Né? Infelizmente, eu esqueci esses. Mas é curioso, eu fiquei feliz de ver que os reptilianos têm 11%. Então a gente tem o nosso time, tem a nossa popularidade. Acho que os Greys aí, no caso, as pessoas que são Greys, não quiseram admitir como tal, as que têm ligação com Grey, tem mais, eu acho que tem bem mais. E os Pleiadianos, eu achava que eles eram tão populares e não foi tanto como eu achava que ia ser, foi bem menos. Eu percebi uma certa... Fiquei curiosamente surpreso que eu achava que ia ter esse Pleiadiano despencando pelos lados, entendeu? Que ia ser 50%, por causa que ainda achava que o Ashtar ainda é um ícone de bondade, tem uma popularidade muito grande na ufologia mais espiritualista. Eu achava que 50%, 60% ia se dizer de origem pleiadiana, de alma pleiadiana, etc. Mas não aconteceu dessa forma, tá? Então, assim, eu gostaria, por favor, se alguém for siriano ou lirano, que se identificasse e me explicasse como que é o planeta, porque realmente eu não consegui uma informação muito clara. Tinham outras milhares de raças e várias classificações, eu fechei com essa para que eu achei assim a mais comum, tá? Peço desculpa se eu deixei alguém de fora ou se muita gente também falou que se considerava marciano, que nem o Borisca, né? Que eu não coloquei, depois eu não coloquei isso, eu não coloquei aquilo, tá? Mas depois eu posso fazer uma outra com mais raças diferentes, se as pessoas reclamarem muito, tá bom? Então todo mundo com a sua linhagem e namastê, pessoal.